Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Estamos de volta, conforme o prometido, trazendo a terceira aula do curso Quando a Fé Encontra a Dor. E nesta terceira aula nós vamos falar sobre Deus presente no sofrimento humano. E o objetivo dessa aula é mostrar biblicamente que o sofrimento não significa ausência de Deus, mas pode revelar sua presença de forma mais profunda. Na primeira aula, nós estudamos sobre a dor faz parte da experiência humana. E na segunda aula, nós estudamos sobre sentir dor não é falta de fé. Se você ainda não viu esses vídeos, eles estão disponíveis lá na playlist do canal. E avançando, eu quero hoje responder a uma pergunta, a uma das perguntas mais profundas da alma. Onde está Deus quando eu sofro? Para isto, eu convido você para abrir a sua Bíblia e junto comigo vamos ler em Salmos 34, versículo 18, onde diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O sofrimento não afasta Deus. Ele se aproxima do quebrantado. O sofrimento não significa abandono. Para tanto, nós podemos observar o caso de Jó, a exemplo. Jó era justo, sofreu perdas extremas, questionou, mas não foi abandonado. Confira comigo em Jó, capítulo 1, versículo 8, onde diz: Deus conhecia Jó antes da provação. Isto é um ensinamento extraordinário. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Vamos mostrar mais um exemplo, mais um caso. Este referente a José. José, ele foi traído, foi vendido e preso injustamente. Mas nós encontramos em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, a seguinte expressão: O Senhor era com José. Deus estava presente na casa de Potifar, na prisão e em todo o processo. Presença não significa ausência de dor. Presença significa companhia no processo. Deus não é indiferente à nossa dor. Muitas pessoas pensam: Deus permite, porque não se importa. Mas a Bíblia revela o contrário. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7,
nós encontramos a seguinte afirmação: temos visto a aflição, tenho visto a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor. Isto significa que Deus vê, ouve e conhece. É extraordinário. Em Salmos capítulo 56 e o versículo 8, nós encontramos também a seguinte afirmação: tu contas as minhas aflições. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de Deus. Vou repetir. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de Deus. A maior prova da presença de Deus é Cristo. Aqui está o ponto central da nossa aula de hoje. Deus não apenas observa o sofrimento humano, Ele entrou nele. Leia comigo em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Isto nos mostra que Jesus sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu rejeição, sentiu abandono e até mesmo chorou, conforme o registro em João 11:35. Mas há algo mais sublime do que isto. Para que a gente possa entender o cuidado, o carinho, o amor de Deus para com todos aqueles que têm o seu coração quebrantado, para todos aqueles que estão sofrendo. Eu espero que aqueles que estão nessa situação entendam que você não está sozinho. O seu sofrimento, a sua dor, ela está sendo acompanhada por Deus. Então pare de pensar negativamente. Pare de pensar que você está abandonado. Pare de pensar que você está sozinho, cansado, sem forças para caminhar. Há uma coisa que vai te animar agora. Olhe bem, que o próprio Jesus, ele deixou o seu trono de glória, a sua majestade, e veio ao mundo para provar tudo isto que eu e você passa, como ser humano, obviamente. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Mateus capítulo 27, versículo 46, nós encontramos o seguinte: Jesus estava lá na cruz, desfigurado, abatido, ensanguentado, sofreu humilhação, foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto, zombaram dele, criticaram, blasfemaram. Mesmo assim,
ele lá na cruz, ele deu uma prova muito significativa do que é o sofrimento. Jesus, ele sentiu todo esse sofrimento por nós. Ele sentiu na pele. E chegou um momento tão extremo. Ele, como ser humano, ali na cruz, pendurado, com as suas mãos cravadas, os seus pés cravados. A multidão que estavam ali zombando dele, criticando dele. E ele, como ser humano, como homem, porque ele é 100% homem e 100% Deus, quando esteve aqui na terra. Porém, ele atuou mais como homem para mostrar, para nos ensinar de que nele, por ele e com ele nós seremos mais do que vencedores. Voltando ao texto de Mateus 27, 46, quando ele tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos sofrimentos, as nossas inquietações, os nossos anseios, tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, mas ele tomou sobre si tudo isso, sobrecarregou sobre ele todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa culpa, ao ponto de ele chegar a declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo experimentou a dor mais profunda por nós. O cristianismo é a única fé onde Deus sofre com o homem. O cristianismo é a única fé onde Deus sofre com o homem. E isso muda tudo. Não seguimos um Deus distante. Seguimos um Deus que conhece a dor por experiência. O propósito redentor do sofrimento. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nós temos uma expressão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois você leia esse versículo. Talvez faça isso. Onde você está? Não sei se você está dirigindo. Não sei se você está trabalhando. Mas guarde esse versículo. E antes de você dormir, leia-o. Reflita sobre ele. Entenda que o que você está passando é um momento, é passageiro. Você vai entender isto.
Você vai entender o quanto Deus te ama. O quanto Deus zela pela sua alma. O quanto Deus tem interesse por você. Por isso que Paulo, ele usou essa expressão. Porque Paulo, ele passou por isso. Ele sentiu na pele o que é o sofrimento. A ponto de um determinado momento da sua jornada missionária, ele chegou a declarar: eis que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Prosseguindo com o curso. O que essa expressão significa? Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo é bom. Tudo é bom. Mas que Deus pode transformar dor em crescimento. O sofrimento pode amadurecer a fé, revelar dependência, purificar motivações e aproxima-nos de Deus. Veja, são 4 qualificações, 4 características de suma importância para nós meditarmos sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, vai nos mostrar que a dor presente não define a eternidade. Eu vou repetir. Lendo 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, nós vamos ali entender que a dor presente, a dor do momento, a dor que estamos sentindo agora, a dor que você está sentindo agora, o desprezo, o descaso, o maltrato, ela não define a eternidade. E isso é muito profundo. Se você está sofrendo, saiba que Deus não te abandonou. Seu silêncio não é rejeição. Sua dor não é invencível. Mas você pode até perguntar, ou melhor, você pode até responder a 2 perguntas que eu vou te fazer agora. Se quiser anotar, anote. Você tem buscado a presença de Deus no meio da dor? Ou apenas pedindo o fim do sofrimento? Você tem buscado a presença de Deus no meio da dor? Ou apenas pedindo o fim do sofrimento? Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 43 e o versículo 2.
está escrito assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não é presença. Observe o seguinte, o que o texto diz, mostra-nos. Não é presença de ausência de águas. É promessa de presença. Não é promessa de ausência de águas. É promessa de presença. É essa certeza que nós temos que ter dentro de nós, de que Deus, Ele está conosco, e maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O sofrimento pode escurecer o caminho, mas nunca apaga a presença de Deus. O sofrimento, ele pode escurecer o caminho, mas ele não consegue apagar a presença de Deus. A dor pode abalar emoções, mas não anula as promessas. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Isso nós podemos e devemos até confiar. Deus não está ausente. Ele está presente. Às vezes sustentando, às vezes moldando, às vezes preparando algo maior, mas sempre presente. Eu não sei como você está, mas se essa palavra te alcançou, está movendo o seu coração, ore comigo agora e saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Senhor, ajuda-nos a perceber Tua presença mesmo quando a dor é intensa. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Sustenta os que hoje estão sofrendo, em nome de Jesus. Amém. Deixo aqui um aviso. Se você ainda não assistiu a introdução, a primeira aula e a segunda aula, que está hoje, pela graça de Deus, tendo essa oportunidade de estar assistindo essa terceira aula, que aqui nós encerramos, mas na próxima semana, no próximo vídeo, aliás, nós iremos trazer o terceiro módulo, onde nós teremos mais 3 aulas subsequentes. E seria de suma importância que você acompanhasse. Inscreva-se no canal para que você seja notificado quando eu postar o vídeo. Dê o seu like, faça o seu comentário, para que o YouTube entenda que essas aulas estão sendo relevantes
e que alcance outras pessoas que também estão sofrendo desesperadamente, muitos que perdem as suas vidas, que estão em pânicos, sofrendo de forma depressiva, uma angústia profunda, um vazio dentro de si, a sua alma gemendo, chorando. Por inúmeros casos, mas que esta mensagem, que esta certeza, que esta confiança, ela possa impactar essas vidas e elas levantem-se, ergam a sua cabeça e diga: eu não estou sozinho, porque Deus prometeu estar comigo e Ele vai me ajudar e vai me tirar desse lago, me tirar dessa escuridão, me tirar desse poço fundo e vai me exaltar. Esta é a promessa. Então fiquem todos com Deus. Te espero no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Espírito Santo, ele possa consolar o seu coração. E que você possa entender que o que você está passando, você não está sozinho. E se está passando, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem algo maior. Ele está trabalhando. Ele está moldando a sua alma para te dar algo maior. E aqueles que hoje zombam de você, amanhã irão te assistir no auge. Amém? Fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor seja uma constante em sua vida. Te espero no próximo vídeo.